virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de provérbios, palavras de sabedoria. Graças a Deus, mais um dia que estamos aqui e temos o privilégio de todos os dias poder agradecer a Deus, servi-lo com gratidão no coração. É um privilégio para nós poder passar para vocês um pouquinho da porção da palavra, um pouquinho de provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Capítulo 24, versículos 3 e 4. Temos como título Inclusão dos homens hábeis. Esse texto é da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Inclusão dos homens hábeis. Para fazer as vestes sacerdotais, Deus falou para Moisés chamar todos os homens hábeis a quem o Senhor encheu do espírito de sabedoria. Êxodo 28:3. Moisés chamou a Bezaleel e a Ailoabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar para fazer a obra do serviço do santuário. Êxodo 36:2. Esses são alguns exemplos de como Deus usa as pessoas talentosas a quem Ele mesmo encheu de sabedoria para a obra de sua casa. Para a edificação da igreja na nova aliança, Deus, o Pai da glória, deseja nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Por isso, é importante a liderança fazer a inclusão de pessoas a quem o Senhor deu talentos e habilidades para fazer determinados serviços. O Senhor prepara a cada um, dando-lhe sabedoria com o fim de ser útil na edificação da casa de Deus. Cabe a nós descobrir e dar espaço para ele. Com cada membro do corpo de Cristo no lugar certo, sendo aperfeiçoado para a sua função, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida pela graça dos principados e potestades nos lugares celestiais para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, mais um provérbio, mais uma riqueza, mais uma lição para nós. E sigamos o programa com nosso alimento diário, um devocional muito rico também. Depois a leitura bíblica. E por hoje é só com os provérbios. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Beijos. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Fátima Mardones. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura do Alimento Diário. É um livro de Gênesis, o título, O Princípio. Ó Senhor Jesus, leitura bíblica. João 12:24, 14:6, João 17:17, Efésios 1:22 e 23. Ler com oração. Desvendando-nos do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus,
Qual o propósito do tempo? Hoje vamos aprofundar-nos das outras perguntas apresentadas anteriormente. Qual o propósito do tempo? Para que serve o tempo? Por que Deus o criou? Por que colocou sua criação dentro do tempo? Tudo foi criado segundo a permissão do Pai, conforme o desejo de seu coração. Paulo escreveu aos Efésios: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículo 5. Nada acontece sem que, primeiro, surja no coração do Pai. O consentimento é o desejo de seu coração, o anelo ou suspiro. Quando Deus deseja algo e aquilo se torna sua vontade, tudo precisa alinhar-se a isso. O Pai, movido por esse anelo, propôs em Cristo um plano para realizar sua vontade, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a Cristo. Efésios 1, 9. Cristo é o arquiteto desse plano. Deus, então, apresenta em Cristo um projeto que cumprira o mistério de sua vontade. E qual é a sua vontade? Fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso significa que o tempo existe para cumprir a vontade do Pai. Conforme o tempo avança rumo à sua plenitude, o seu fim, a vontade de Deus precisa ser feita. O tempo está passando e, de certo modo, é implacável. Ele vai para a frente e não volta. Não há como um adulto reviver os 18 anos de idade, por exemplo. O tempo só avança. Por isso, não podemos mais desperdiçá-lo. A história da igreja já dura quase 20 séculos. Cristo ainda não conseguiu fazer com que a igreja desfrute de sua plenitude. Naquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23. Porém, graças a Deus, cremos que pelo que o Senhor tem feito entre nós, não está muito longe o cumprimento disso. O Senhor nos tem enchido por meio da sua palavra. É por meio da palavra do Senhor que Ele tem nos enchido. A igreja compreendeu que é por meio da palavra que Cristo encabeça todas as coisas. A palavra é a verdade, e essa verdade é o próprio Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Por meio de sua morte e ressurreição, Ele nos deu vida e agora quer encher-nos da verdade, que é o próprio Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João 17, 17. Hoje descobrimos o caminho para sermos preenchidos da verdade. Esse caminho é a imersão na palavra. Ó Senhor Jesus, a prática de inculcar a palavra no coração que temos aprendido, inclusive com os adolescentes, cujo amor e simplicidade dedicados à palavra nos têm estimulado. Eles fazem a imersão na palavra, entoam o grito de guerra, dormem e acordam com Deus, fazem a transcrição da palavra e a compartilham uns com os outros, fazendo a vida circular. Ó Senhor Jesus, o que tem acontecido conosco? A verdade tem sido sedimentada em nós. Toda falsidade, mentira e vaidade têm sido eliminadas. Cristo está enchendo-nos. Ó Senhor Jesus, na primeira fase da igreja em Jerusalém, isso já havia começado. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma vida da igreja ativa, cheia do Espírito, mas logo esse caminho foi se perdendo.
Agora, graças a Deus, estamos retomando esse caminho. Permaneçamos nele, dependendo do Espírito em todo momento. Não é porque tivemos uma experiência maravilhosa com o Espírito ontem que hoje acontecerá da mesma forma. Ó Senhor Jesus, hoje é outro dia, e precisamos depender novamente do Senhor. Ontem fizemos a imersão na palavra, ótimo, porém hoje precisamos fazer de novo. A palavra precisa continuar a se sedimentar em nós. Quando isso acontecer plenamente e Cristo estiver encabeçando todas as coisas, o tempo terminará. Ao final das diversas dispensações, Cristo será o cabeça de tudo. Este é o desejo de Deus, fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Efésios 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus, muitas dispensações já se passaram. A rebelião de Satanás antes da criação do homem, a criação de Adão, a história de Abraão, de Isaac, e agora estamos no final da era da igreja. Estamos nos últimos tempos. Você acredita nisso? Não podemos mais perder tempo. Quando formos plenamente cheios de Cristo, Deus cumprirá a sua vontade. Então virá a última dispensação, o milênio. Cristo reinará por 1000 anos e os vencedores reinarão com ele. Ó Senhor Jesus, depois disso, quando tudo que resiste à autoridade de Cristo for lançado no lago de fogo, o tempo acabará. Em outras palavras, o tempo foi criado para a realização da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, quando chegar a plenitude dos tempos, Cristo terá sido estabelecido como cabeça sobre todas as coisas. Este é o propósito do tempo. Que Deus faça de Cristo o cabeça de sobre todas as coisas. E isto será feito com a cooperação da igreja, com cada um de nós. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, versículo 22 e versículo 23. Até lá, o tempo continuará correndo. Vamos, então, abreviá-lo, para que a vontade de Deus se cumpra rapidamente. Ó Senhor Jesus, eu ganhei muito, irmãs, que aqui a luz na palavra, né, que o Senhor, Ele quer cumprir a vontade dEle. E conforme o tempo avança rumo à plenitude, né, a vontade de Deus precisa ser feita em nossas vidas, né? Porque tudo é vaidade, né? Ó Senhor Jesus, porque as pessoas suam, trabalham, né? Mas o Senhor, Ele quer que seja cumprida a vontade do Pai, né? Ó Senhor Jesus, e aqui, irmãs, que uma direção, né, que o Senhor, eu pude ver assim que na leitura do alimento diário, né, que na direção que o Senhor me deu hoje aqui, nós temos o Senhor. E essa vontade não vai muito longe, irmãs. Né? Nós temos que cumprir a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Ó Senhor Jesus, e o Senhor nos tem enchido com a sua palavra, né? Cada dia Ele tem dado um maná bem fresquinho, né? Que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e na admoestação aqui, no princípio da igreja lá em Jerusalém, na primeira fase, né, da igreja em Jerusalém, eles perseveravam na oração, nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Era uma vida da igreja ativa, né? Mas o que aconteceu? Mas logo esse caminho foi se perdendo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor. Que graças a Deus nós estamos retomando esse caminho. Aleluia, nós estamos retomando esse caminho, né? Permaneçamos nele, dependendo do Espírito em todo momento.
Ó Senhor Jesus, em todo momento devemos depender do Espírito. Não é porque tivemos uma experiência maravilhosa com o Espírito ontem que hoje vai acontecer o mesmo. Não, não é bem assim, irmãs. Hoje é outro dia, né? Precisamos depender novamente do Senhor. Ontem fizemos a imersão na palavra? Sim, né? Porém, ótimo, né? Porém, hoje precisamos fazer de novo, né? A palavra precisa continuar a se sedimentar em nós, arder no nosso coração, né? E quando isso acontecer plenamente e Cristo estiver encabeçando todas as coisas, o tempo terminará. Então, o tempo é hoje, ou agora, né? Então, vamos voltar o nosso coração para o Senhor, pedir para o Senhor afofar essa terra que é o nosso coração, para nós juntas estarmos buscando o Senhor enquanto há tempo. Muito obrigado pela oportunidade, irmãs, de nós juntas estarmos aqui desfrutando do alimento diário. Até mais. Oi, crianças! Cristo é a única porta para a minha salvação! João 10:9. Vamos fazer a imersão? Cristo é a única porta para a minha salvação. Cristo é a única porta para a minha salvação. Para a minha salvação. Cristo é a única porta para a minha salvação. Cristo é a única porta. Cristo é a única porta para a sua salvação. Cristo é a única porta para a sua salvação. Para a sua salvação. Cristo é a única porta para a sua salvação. Cristo é a única porta. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, irmãs, graças ao Senhor. Mais uma leitura bíblica nesta quinta-feira. Nós estamos desfrutando muito de Isaías, né? E hoje vamos ver a queda dos ídolos da Babilônia. O Senhor vai entregar Babilônia, né, para o rei Ciro, ou seja, a Pérsia vai derrotar a Babilônia. E isso é profetizado aqui. Capítulo 46, versículo 1. Convido você, amada irmã, a abrir a sua Bíblia junto comigo. Vamos lá? E vamos desfrutar da porção de hoje. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com as irmãs para poder ler a Bíblia. Pedimos ao Senhor entendimento da sua palavra e que o Senhor possa trazer luz para todas nós e trazer discernimento, revelação na palavra que nós vamos ler. Muito obrigada porque a Bíblia está aberta para nós. O Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra, nos exortando, também nos encorajando, né? Nos disciplinando e também nos acalentando. A tua palavra traz vida para nós, por isso nós a buscamos diariamente. Amém! Graças ao Senhor. Então vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia? A queda dos ídolos da Babilônia, capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro.
Então, isso o Senhor diz com respeito à fuga dos babilônios quando os persas, né, lutam contra a Babilônia. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que façam um deus e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica do seu lugar e não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Quero fazer um breve comentário aqui. Vocês viram que nos versículos primeiros, quem carrega quem? Os homens carregam os seus deuses, né? Sobre os lombos dos animais, né? Então, os deuses de Babilônia são carregados, né? Mas o nosso Deus faz o contrário, é Ele que nos carrega. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? É o único Deus. Né? Uma imagem não pode salvar você, uma estátua não vai te salvar. Mas o Senhor diz aqui que desde o ventre materno Ele nos carrega nos braços e vai nos carregar até a velhice, até as cãs, né? Até os cabelos brancos. Então, o Senhor diz, eu os carregarei, eu os levarei e eu os salvarei. Esse é um verdadeiro Deus, né? Agora, os falsos deuses não salvam ninguém. Né? Ao invés de carregar, são carregados, né? E são um peso para os animais de carga. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé. Farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua. Vem o homem do meu conselho e eu disse e também o cumprirei. Fiz esse plano, também o executarei. Nós vemos que somente o Senhor pode revelar algo que ainda não aconteceu e o que foi revelado se cumprirá. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. O Senhor ainda, no finalzinho do capítulo 46, chama o povo para escutar a sua voz, abrir o seu coração, porque o Senhor vai fazer justiça. E ela não está longe de acontecer. A sua salvação não demora e Ele vai estabelecer Sião em Israel e a sua glória. Capítulo 47, a queda da Babilônia. Versículo 1. Desça e sente-se no pó, ó virgem da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel.
Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou essas coisas a sério? Nem se lembrou do seu fim? Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas essas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria, o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça, que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação. Como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos? Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão. Aqueles com que você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade, eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Quem é Babilônia, né? Os babilônios. Em Babilônia tem Baal, né? Um ídolo muito mencionado no Velho Testamento, né? Os altares de Baal. Então, é um lugar de idolatria. Então, Babilônia vai cair, né? Até temos também Apocalipse, fala sobre a queda da Babilônia. A Babilônia tipifica o mundo, né? Ou um mundo idólatra. E no seu tempo ela vai cair. Né? Então, o Senhor aqui também fala para que Babilônia busquem ajuda para aqueles que olham para os céus e fazem adivinhações, né? Olhando para os céus, né? Que fitam os astros, predizem nas mudanças das luas, né? Ele fala, vai pedir ajuda para eles, né? Eles não têm como te salvar. Eles não têm como te salvar porque não são deuses. Né? Então, ela será julgada a ponto de andar cambaleante e não ter quem a salve. O Senhor também repreende Israel. Porque, embora seja o seu povo santo, né, separado, né, que deveria servir só ao Senhor, o povo também conversava com o Senhor, jurava pelo seu nome, mas também adorava ídolos. Né? Então, o Senhor agora repreende a sua infidelidade. Escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor, e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Da santa cidade tomam o nome,
e se firmo sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca os pronunciou, eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei estas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca os pronunciou, eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei estas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas. Ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu? Agora olhe bem para isso tudo, né? Ou seja, eu já falei que isso ia acontecer. Agora veja com seus próprios olhos, né? A queda de Babilônia. Agora veja com seus próprios olhos, né? Eu te avisei, eu te alertei, né? Você já ouviu, agora você vai ver. Tudo que eu falei vai acontecer. Olhe para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora, lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora, não há muito tempo. E antes deste dia, você não tinha ouvido falar nelas. Para que você não diga, sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu. Nem tampouco antecipadamente se abriram seus ouvidos, porque eu sabia que você não era confiável. E é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Senhor ama esse povo, né? E por causa do seu amor, ele retém a sua ira, retarda, né? Para se irar. Porque senão, se ele for tratar com o povo na sua ira, ele irá exterminá-lo. Então, o que ele faz? Ele retarda. Ele deixa passar a raiva, né? Para depois julgar. Mas ele julga, certo? Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. O Senhor chama Israel. Agora é emocionante essa parte aqui, quando o Senhor convida Israel para sair de Babilônia. É lindo demais. O Senhor chama Israel, versículo 12. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos, o céu e a terra. Reúnam-se todos vocês, escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Quem é esse que o Senhor amou? É Ciro, o rei da Pérsia. E ele entrega Babilônia para Ciro, ou seja, Ciro vai
destruí-la. Mas lá em Babilônia tem os israelitas que foram cativos, foram como prisioneiros quando a Babilônia os venceu. Eles estão lá na Babilônia. Então o Senhor está dizendo para eles: eu vou tirar vocês daí. Quem é que vai tirá-los de lá? Ciro, o rei da Pérsia. Versículo 15. Eu tenho falado. Também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Isso ele está se referindo a Ciro. Agora ele fala com o povo: aproxime-se de mim e escutem isso. Desde o princípio eu não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saiam da Babilônia. Fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles a água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. O Senhor livrará Judá, mas eliminará a Babilônia. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Então, o povo é exortado aqui a aproveitar a oportunidade para sair de Babilônia, porque o rei Ciro vai dar um decreto para que eles saiam e voltem para Jerusalém. Então, ele os liberta de Babilônia e decreta liberdade. E que eles podem sair, voltar para Jerusalém. Que amor do Senhor, né? Ó, Senhor Jesus. Babilônia também tipifica o mundo, né? Um convite também, né? Para as pessoas que estão no mundo, né? Voltem-se para o Senhor. Ele traz a paz, né? É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos alimenta, nos leva, né, para cima como asas de águia, né? O Senhor é o nosso Deus, né? Nós nos firmamos e nós estamos firmados nessa rocha que é o próprio Deus, né? Estamos firmes e porque cremos no Deus verdadeiro, né? Nós não carregamos os nossos deuses nos ombros, né? Quem nos leva no colo é o nosso Deus, que não precisa ser carregado por ninguém, porque Ele é Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para a gente Salmos, Provérbios e o livro de Efésios. Amanhã a gente está de volta, se assim o Senhor nos permitir. Eu aguardo vocês para mais uma leitura bíblica. Até lá. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 68, a partir do versículo 19 até o 35. Vamos ler também os Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. E a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Então, vamos iniciar com os Salmos 68, a partir do versículo 19, que fala: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação.
O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está a escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os trarei de Bazã e os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede. Os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do seu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Deem glórias a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder sobre o seu povo. Bendito seja Deus. Agora, irmãs, vamos ler os provérbios, o capítulo 24, os versículos 3 e 4, que fala: com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Agora é a vez de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 16, que fala tem um subtítulo, a unidade da fé. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado
de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados a um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Por hoje é só. Amanhã continuaremos com o capítulo 4 de Efésios. Até amanhã com mais a leitura bíblica pelo roteiro anual. Amanhã continuaremos com essa leitura. Bom dia. O Senhor me deu visão, tirou os meus conceitos, foi por terra minha tradição. E para o alto olhando, a Cristo contemplando, tira os pés do chão, com simplicidade e submissão. Assim opera a palavra em meu coração, e no Senhor as minhas forças se renovarão. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com Cristo a terra conquistar. O Senhor me deu visão, tirou os meus conceitos, foi por terra minha tradição. E para o alto olhando, a Cristo contemplando, tira os pés do chão, com simplicidade e submissão. Assim opera a palavra em meu coração, e no Senhor as minhas forças se renovarão. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com Cristo a terra conquistar. Aqui no alto os gigantes vejo como pão. Aqui no alto eu resisto a qualquer pressão. Aqui no alto fortalezas cairão. Aqui do alto obedeço ao que Deus mandar. Aqui no alto do profeta não vou duvidar. Aqui no alto eu desejo sempre